Olá, bom dia. Nem sei se lhe diga bom dia, se lhe diga boa tarde ou boa noite, irmã Cristina Macrino, que eu engano sempre o seu nome, porque hoje está a Ama a Vida, estamos a falar com Timor-Leste. Que horas é que são aí, irmã? Olá, boa noite. Boa noite. Aqui é boa noite já são 10 da manhã, 10 da noite, Da portanto noite. 22 horas. Ok, ou Sim. seja, aqui Portanto, são. o fuso horário são mais 9 horas que Portugal, até à mudança do horário em março em Portugal. Ok, Portanto, são aqui mais 9 então. horas. Aqui À são frente, à 13, frente. exato, aqui são 13 horas e aí são quase 23, por assim dizer, não é? Sim, sim, Mais aqui ou menos. são Ok. 22 horas, sim. E nós hoje gostaríamos muito de saber também, e a irmã Cristina Macrino, que pertence às irmãs reparadoras da Nossa Senhora de Fátima, é assim mesmo, não é? É sim? Exato. E que é de Alcobaça, mas que esteve muitos anos em São Martinho de Campo Santo Tirso. Oh, irmã, fala-nos um bocadinho do porquê, como é que a sua vida se alterou e passou a querer amar a missão e seguir em frente com este amor a Deus, com amor ao próximo e amor aos outros. Ora bem, é uma proposta que me foi feita, não é? Pela minha superiora geral, na altura eu estava em São Martinho do Campo e ela foi lá, isto já se passa há alguns anos, já foi há 10 anos que isso aconteceu, portanto ela foi falar comigo e disse-me que tinha um projeto de abrir uma nova missão num país de missão, que era Timor-Leste. E também porque ela sabia que eu gostava muito de Timor e também por causa disso teve essa iniciativa de me escolher a mim. Na altura eu disse que não, quase redondamente, um não talvez inconsciente, também porque de repente assustei-me, não é? Como é que vou deixar Portugal e ir lá para esse mundo além que nem sei onde é Timor? Embora tivesse essa simpatia por Timor, não, simpatia e mais do que isso, mas não tinha propriamente assim à vontade para entrar. Mas pronto, ela deixou passar algum tempo e tornou-me a convidar de novo, e sim, mas eu preciso de ti lá e preciso de ti nesta missão e por isso Exato, eu torno-te a fazer o pedido. E exato. então eu não resisti. Na altura lembro-me que os preparativos foram difíceis. Lembro-me que vi durante 3 noites inteiras tudo o que era de Timor, portanto não dormi. Chorei imenso nessa altura, com medo, mas depois vim, Exato. A vim, irmã Cristina portanto, a sua formação de base é enfermagem, tanto quanto eu sei. sim, eu sou licenciada em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem de Santa Maria do Porto, Aham, ok. que eu fui aluna E, dessa e, escola, sim. e nesse encontro consigo própria, acabou por ir para Timor há cerca de 10 anos. Como é que foi chegar a Timor, e ver a realidade de Timor? Porque assusta. Ui, na altura, é uma coisa terrível. Eu cheguei a Timor às 14h15 da tarde. Lembro-me como se fosse agora mesmo, portanto, lembro-me perfeitamente de quando abriram a porta do avião, veio aquele bafo imenso quente por avião adentro, e eu assim, meu Deus, onde é que eu estou? E chovia que Deus a dava, era muito calor e muita chuva. Cá fora, não havia nada alcatroado, era tudo partido, cheio de buracos por todo lado, era terrível mesmo. Na altura, Timor ainda estava muito, muito, muito mal. Ia completar nesse ano, 2012, portanto, 10 anos de independência, e portanto as coisas ainda estavam as forças da ONU cá, tudo estava ainda num ponto bastante de arranque e De com dificuldades. pouco desenvolvimento. Exato, exato. Portanto, eu cheguei, ainda estavam as forças da ONU e era bastante, portanto, por todo lado se viam essas situações, E, também estavam e os quando nossos chegou à portugueses. missão, à sua casa e ao seu local de missão, como é que foi? Conte-nos lá. Ai, foi uma emoção enorme. A casinha, a casa, quer dizer, era uma casinha pequenina que só cabíamos 2 pessoas, não tínhamos água, não tínhamos luz, Normal.
não tínhamos arca frigorífica, não havia pão, não havia manteiga. Eu estou-lhe a falar isto porque é das coisas que eu mais aprecio. O pão e a manteiga. Por exemplo, para o pão e a manteiga, não tínhamos pão, não tínhamos manteiga, não podíamos comprar muita carne, carne só havia em Dili, água também não tínhamos, nós íamos buscar água para aí a quase 45 minutos, uma hora da nossa casinha, e aquecíamos a água na varanda para tomar banho às 5 da tarde, era giríssimo, eu mais a irmã que está cá comigo, não é? A casinha era pequenina e não tínhamos mais nenhum espaço. As crianças, quando saíam da escola, corriam ao quintal para nos verem, porque nós éramos tipo assim, quase ETs, não é? E pronto, as madres eram madres malaias, madres estrangeiras, aqui chamam malaias aos estrangeiros, mas com a boa vantagem de sermos portuguesas, não é? Portanto, o português nessa altura era uma língua muito pouco desenvolvida, em termos de percentagem, para a gente ter uma ideia. Na altura, talvez 10% da população falasse a um bocadinho português. Exato. Hoje em dia, essa percentagem passou para 33% da população a falar a língua portuguesa, a nossa língua, que é também a língua oficial do povo timorense. Exato. Temos só... Diga. Não, eu ia só perguntar que assim, com essas dificuldades, com essas situações, vocês hoje têm uma casa com muita qualidade, graças a Deus, e têm também o apoio às escolas, têm o apoio às crianças, à juventude, aos idosos, mas como é que foi esse evoluir? Assim, resumidamente, como é que foi passar de uma casa... Foi devagar. Uma luta muito grande. Foi como um sonho, foi quase... Sim, uma luta grande e foi como um sonho. Quando eu estava na casinha, o meu sonho era ter um quarto onde tivesse água na torneira, com casa de banho e água na torneira. Era um sonho. Portanto, também me ensinou muito a aprender a valorizar aquilo que é realmente importante, não é? Que era ter água numa torneira. É uma coisa... É uma coisa mesmo grandiosa e foi uma luta grande porque na altura os acessos aqui, nós demorávamos quase uma hora para fazer 7 quilómetros, que é daqui da Missão à cidade, 7 quilómetros, uma hora, isto porque a estrada era muito má. Quando vinha a chuva, o percurso que nós tínhamos aqui na aldeia caía tudo, portanto já não podíamos ir para lado nenhum. Não às podiam vezes também não comprar comida, não podiam fazer nada, mas as populações... Nada. As populações estavam abertas a ajudar as irmãs malaias que chegaram e que estão aí para os ajudar? Sim, as populações estavam na expectativa do que é que nós trazíamos para eles. É um pouco assim, não é? Porque se vêm irmãs missionárias para uma aldeia, normalmente eles anseiam sempre por alguma coisa e perguntavam muito o que é que vêm fazer, o que é que nos trazem, o que é que vai ser o futuro. Pronto. Curiosamente, depois de nós chegarmos, arranjaram as estradas de acesso à cidade, e nós fomos pouco a pouco juntando apoio, juntando também formas de construir a nossa futura comunidade, que hoje é a nossa missão, não é? Também fazemos o nosso projeto social com a aldeia, com a missão, e o nosso projeto... A aldeia chama-se Memo, é Memo. Fica na província de... Fica no distrito de Bubonaro, a cidade distrital principal chama-se Maliana, e estamos na fronteira com a Indonésia, tanto o que nos separa da Indonésia é apenas aqui um pequeno rio, que é o chamado Rio Nonura, e as montanhas que nos separam. Quais as dificuldades que a irmã encontrou mais nessas populações carenciadas? O que é que lhe saltou logo à vista? O que é que percebeu que era necessário fazer em missão? O mais difícil de tudo, foi a língua. Porque não podíamos comunicar. Portanto, além de não falarem a língua portuguesa, não falavam também a língua tétum,
Portanto, falavam a língua materna, que é Bunak. E a maior dificuldade da nossa vida aqui em Timor-Leste foi a língua, a maior. E a As nível outras, de educação? por isso tivemos que aprender a língua teto. Por isso Ok. eu tive que aprender a língua teto. Para comunicar tenho que falar em teto. Ok. Sim. E a nível de educação, a nível das crianças, porque eu sei que agora a congregação e aí nessa missão está a apostar imenso na parte da educação, na área da saúde, mas as dificuldades que viu logo quando chegou a nível de educação para os jovens, para as crianças. A educação é que eles não têm condições nem físicas, nem material, nem formação da parte dos professores para o ensino, portanto, há uma grande dificuldade também em que as pessoas têm motivação para aprender, porque não têm também meios para aprender. Exemplos que eles usam são a língua portuguesa, mas não entendem a língua portuguesa. Os professores não sabem a língua portuguesa, porque durante os 24 anos da Indonésia só falavam bahasa indonésio. Portanto, essa é a grande dificuldade. E depois, se não sabem o português, também não aprendem. E, portanto, acabam por perder um pouco a vontade de aprender e não terem grande motivação. Então, nós começámos a criar um dinamismo que é criar um centro social, e não é um centro social, que tivéssemos atividades lúdicas, formas de aprendizagem que dessem para motivar as crianças e os jovens e incluindo a língua portuguesa. Isto porque é a língua oficial deles, não é? E é a língua da educação. Então criámos um centro social que iniciou logo após nós irmos para cá, começámos para aí com 20 crianças, que hoje, na altura, tinham para aí 10, 11 anos, hoje já têm mais de 20 anos. E essas crianças hoje falam português. Nós temos 3 em Portugal a estudar desse primeiro grupo inicial, e foi um desafio interessante para nós. Conseguimos pôr essas 3 meninas em Braga a estudar, graças a apoios e também. E depois fomos criando também, criámos uma cooperação com o governo, da parte do Ministério da Seguridade Social, que nos dá uma verba anual para esse apoio, e neste momento estamos a apoiar 265 crianças. Extraordinário, um número muito grande. O governo não apoia todas, apoia apenas o número oficial do nosso centro, é 200, mas nós estamos a apoiar 265 crianças, porque é a nossa lista da missão. Portanto, isto porque as crianças vêm, querem entrar, e também nós não conseguimos recusar a ajuda a essas crianças, portanto é impossível. Vamos criando formas de apoio e pronto. E E a graças a nível Deus temos também da, tido. da parte da saúde, a irmã como enfermeira, quando chegou, quais não é as dificuldades, porque dificuldades em todos os países de um pós-guerra acaba por haver imensas dificuldades e isso tudo, mas de qualquer das formas, como é que a irmã tentou dinamizar, tentou fazer alguma coisa para ajudar mais e as populações? Eu fui com as pessoas sem nós pedirmos nada, iam se aproximando, pedindo medicamentos porque se sentiam doentes, e na altura que nós chegámos havia muitos problemas graves de nutrição, muitos problemas graves de várias coisas, de doenças de pele, de febres, mas o maior. Eu estou a ouvir mal a irmã, peço desculpa. Está-me a ouvir, irmã? De vez em quando tem as suas falhas. Eu percebi. Ora bem, então, a nível da saúde, como estava a dizer, nós fomos dando apoio a populações com medicamentos que tínhamos, pouquíssimos no início, mas depois consegui o paracetamol, brufene e vitaminas. Uma das nossas irmãs, que tinha uma sobrinha médica, conseguiu juntar uma vitamina que é muito boa, que é o Dagravit 8, e o Dagravit 8 só pode ser dada com prescrição médica e, portanto, é uma vitamina para estados graves de desnutrição e, portanto, podíamos
só podíamos ter com muito cuidado. Mas graças a essa vitamina, e foi mesmo muita, que conseguimos ter cá, nós fomos notando que isso ia resolvendo problemas graves, tanto das crianças como das bebés, como também de todas as idades, mas especialmente pessoas mais velhas e as crianças em idade escolar. Neste campo da missão nós E encontramos... depois com o tempo... Sim, sim, sim. Continua, irmã. Sim. Não, eu perguntava-lhe que é assim, de certeza... E para dizer que depois toda... Diga, irmã. Estamos com este... Está-me a ouvir? E dizer que tanto o projeto de saúde foi... Sim, estou a ouvir. Ok. Se calhar... Não, pode continuar, que estamos a ouvi-la. Já vi. Sim, quando acontecem estes cortes da internet... Ok, então Sim, pois. Ia dizer que, pronto, o projeto da saúde foi evoluindo bastante. Acabámos por construir uma pequena sala ao lado da casinha que tínhamos para dar apoio à saúde. Começámos a visitar algumas aldeias remotas, porque eu dava apoio num orfanato, num sítio remoto também, e comecei a dar apoio a essas aldeias e também, ao mesmo tempo, a aldeia onde ia dar apoio da língua portuguesa a um orfanato. O orfanato chama-se KIAC, serve KIAC, que quer dizer os pobres servem os pobres. E então tudo isso foi evoluindo e começámos a criar um sonho que era construir uma clínica. Um sonho, não passava de um sonho, era mesmo um sonho que nos parecia quase impossível. E então, graças ao apoio que fomos recebendo, isso tornou-se uma realidade e hoje a clínica está de pé e foi inaugurada no passado dia 25 de julho. Eu sei que tiveram o apoio da Câmara também, de algumas câmaras, de alguns municípios, de alguns empresários, porque chegou a ir até, penso eu, voluntários também aqui de Portugal, já para a missão aí, para a vossa missão em Timor. Sim, tivemos vários voluntários. Eu conheço e tivemos, antes de falar... de Penafiel, não é? Sim, conheço, exato. Sim, antes de falar nos voluntários, tivemos um grande apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso, que nos organizou um contentor de tudo, e tudo é material escolar, produtos de higiene, que para nós é muito importante, medicamentos básicos, tudo que era roupas, livros. Portanto, conseguimos ter muito material que ainda estamos a utilizar neste momento. Portanto, a Câmara Municipal veio cá, depois também com os seus representantes, e o que veio cá, o Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, com os seus dois secretários, e que foi um momento belíssimo e emocionante para nós. Tivemos essa honra, e eles foram muito generosos, nos deram muita missão, e foi uma participação muito grande da parte do Conselho de Santo Tirso, alargado ali, porque como eu estive lá há 10 anos a trabalhar, toda a gente me conhece ali bem, então foi muito mais fácil sensibilizar as pessoas para essa ajuda. E foi riquíssimo essa dádiva, foi enorme. Graças a essa dádiva eu ainda estou a distribuir produtos de higiene, por exemplo, a algumas famílias. Este ano, com a pandemia, nós distribuímos muitos bens alimentares. Onde estava? Acontece estas pausas da internet em Timor. Pois é, porque a internet não ajuda muito, ok. Pronto, eu estava a dizer então que com essa dádiva de Santo Tirso, ainda estamos neste momento, e já passaram, portanto, eles vieram em 2018, portanto estamos desde 2018 a utilizar essa dádiva para as populações. Exato. E que tem sido bom, pronto, a medicação entretanto terminou, claro, mas pronto, vamos continuando. Eu cada vez mais, não é? E falando consigo, porque não é a primeira vez que nós falamos, mas eu acho extraordinário
as histórias que muitas das vezes as pessoas que partem em missão e os missionários têm. E queria lhe perguntar à irmã algumas histórias que a irmã possa ter que acho que sejam. E estava-lhe a perguntar exatamente de todos os missionários, leigos, voluntários, o que quer que seja, têm muitas histórias marcantes nas suas missões. E eu perguntava à irmã também, no seu testemunho, que é um testemunho vivo e de muita luta, algumas histórias que a tenham marcado no início, quando foi para aí, ou mesmo atualmente, quer sejam com voluntários, quer sejam a título pessoal, mas histórias que a marcaram. Muitas, não é? É difícil a gente. Eu já tinha pensado sobre essas histórias e o que é que poderíamos contar, mas realmente existem muitas engraçadas e Boas, outras menos menos boas. engraçadas. Boas, sim, também, Menos boas também. Eu lembro-me de um caso de senhor, isto na saúde, porque tudo é mais porque uma enfermeira é sempre aquilo que é para mim a prioridade. Lembro-me de uma situação bastante interessante, um senhor que estava com uma tuberculose há mais de 5 anos, há bocadinho falámos nessa vitamina, e da Gravito 8, o senhor estava bastante mal, há 5 anos tinha uma tuberculose que não curava, o senhor estava completamente subnutrido, e o padre do orfanato, passou-se no orfanato Kiak, serve Kiak, disse-me, madre, madre, temos uma situação grave, um homem que está muito doente e vomita sangue, assim. Senhora, então o que é isso? Vomita sangue? Eu fiquei assim, um bocadinho assim em choque, porque há 5 anos, assim, sim, é pai de uma nossa de uma aluna, temos o que é que tem? Eu não sei, eu acho que ele tem uma tuberculose, já foi ao hospital várias vezes, mas ele não cura, e pronto, e então eu mandei chamar o senhor, a ver se ele podia andar, era na casa dele. E o senhor veio ao orfanato e realmente o senhor tinha uma cara completamente assim, encovada, todo amarelo, muito fraco. E eu achei estranho o senhor, ele falava pouco, eu também falava na altura, falava muito pouco teto, portanto não podia comunicar muito com o senhor, para lhe fazer algumas perguntas básicas, mas depois consegui compreender que de facto era uma tuberculose permanente, e que o senhor devia ter altos e baixos durante o processo, não fazia o protocolo dos 6 meses, porque ele vivia no mato, e o trabalho dele era guardar gado, e comia pouco, muito pouco, não tinha também muita comida para comer, e por isso estava numa iminência pronto, de uma gravidade, de vir até a falecer, porque era o que ia acontecer. Era um senhor ainda jovem, com 50 e poucos anos, era um senhor novo, muito emagrecido, muito fraco, e eu disse, ai meu Deus, eu disse ao padre, Deus, o senhor tem que ir para o hospital, não pode estar aqui assim, então o senhor e vai trabalhar para guardar gado nestas condições, não pode ser. Pois é, mas ele não vai, diz que já foi várias vezes. E eu disse, bem, então vamos fazer uma coisa, vamos primeiro fazer umas vitaminas que eu tenho cá fortes, a ver se o senhor recupera um bocadinho, eu venho cá buscá-lo de carro e depois levo para o hospital. E ele concordou, o senhor concordou. Normalmente eles não costumam, mas como era a madre que dizia, e então eu já estava lá há algum tempo a apoiar o orfanato e as pessoas, e eu fazia mais ou menos por semana, no dia que eu ia, fazia cerca de 60, 70 consultas à população, porque as populações atravessavam uma ribeira, iam àquele mercado que faziam ali naquela aldeia e aproveitavam, levavam medicamentos para eles e para a família que tinha lá na aldeia. Então, foi nessas visitas que o senhor, pronto, que eu tinha contacto com esse senhor. E assim foi, o senhor ficou, eu pedi ao padre, não, padre vai ser o padre a dar-lhe esta vitamina, não pode entregar ao senhor, porque ele não vai conseguir tomar, ele vai lhe dar 25 gotas desta vitamina. E o senhor ia, como ele vivia ali ao lado do orfanato, ia lá todos os dias tomar a vitamina. Quando não ia, a filha, que era a aluna do padre, ia chamar o pai a casa e o pai tomava.
Pronto, e passaram para aí uma semana e meia e eu voltei ao orfanato com o carro e para ir buscar o senhor e ir para o hospital. Eu cheguei, ele ainda não tinha chegado lá ao órfão e perguntei à filha, então Paulina, onde é que está o teu pai? Eh, pai vem já, pai vem já. Pronto, está bem. Então, e perguntei, padre, então como é? Ai, madre vai ter uma surpresa. E o padre trazia a máquina fotográfica ao peito, uma máquina fotográfica ao peito. E eu assim, ui, então o senhor está pronto, não podemos atrasar, porque depois temos que aproveitar as consultas dos internistas que estão de manhã e ele ainda pode fazer o raio-x pulmonar para saber a instância do pulmão. E o senhor chegou, o senhor trazia-me um sorriso enorme. Eu fiquei assim meia apalermada a olhar para o senhor e na altura, madre, disse-me em teto, madre, eu agora já estou curado, disse-me em teto. E eu assim, sim, madre, agora já não vomita sangue, como muito, várias vezes ao dia, porque tem sempre muita fome. Ah, Estava a e o melhorar. padre, eu realmente, o senhor estava bastante diferente desde a última vez que eu estava, portanto, ele começou a engordar, começou a comer muito, não deixava porque aquela vitamina faz mesmo muita fome, é uma vitamina forte, e o Exato. senhor começou a comer, e o padre estava tão extasiado com o milagre, que registou o momento de sorriso, porque eu nunca tinha visto o senhor sorrir, não é? O senhor estava completamente extasiado de alegria, porque já tinha muita fome, sentia-se muito forte, e o senhor continua vivo e Muito bem, bem. e curou-se completamente. É daquelas histórias. Porque assim, fazem a diferença. Os missionários, as missionárias fazem a diferença. Mas Foi uma história bastante interessante. Sim. e a importância dos voluntários, e estamos a falar dos voluntários, porque aqui a Associação também ama a vida, amor, missão, ajuda, Estou a ver, estou a ver. a irmã sente que os voluntários que vão para aí durante um mês, durante 2, durante 3, durante um ano, o que for, o tempo que cada um dispõe, é importante para as populações, é importante para vocês, missão, e para os missionários? Muito importante, muito importante. Os voluntários são quando vêm com esse espírito de trabalho, de serviço, de dar o seu melhor no tempo que têm. Eu tive experiências muito belíssimas, voluntários muito bons, de várias áreas. Tive enfermeiras, tive educadoras de infância, tive também um médico, tive mais duas voluntárias que não estavam associadas a nenhuma das áreas, mas que trabalharam imenso. Depois tive também duas senhoras que vieram as duas a fazer um tempo, já em tempo de reforma, também educadoras de infância, e é de facto, o voluntário é aquele que traz de si uma riqueza pessoal, que vai dar à missão, que vai dar às pessoas que consigam, vão partilhar a sua vida, e vão trazer a novidade, vão criar uma nova rotina, vão criar também um novo brilho, não é? E a missão também ganha muito com os voluntários, porque também nos ensinam muito com as suas experiências, com os seus conhecimentos, com as suas capacidades também de ver este mundo de cá, não é? Também acho que é importante, também muito importante, a formação dos voluntários que vêm para estas terras que são diferentes da nossa realidade europeia. Isto porquê? Porque não podemos utilizar métodos, formas, como utilizamos, por exemplo, em Portugal, não é? Eu já me começo a distanciar um pouco do que é europeu e Portugal, não é? Porque começo-me a sentir, porque já começa a ser perto de uma década, embora vá de visita de 2 em 2 anos, este ano não fui, vou ter 3 anos sem ir a Portugal, mas
e também só estou 2 meses, portanto começo-me a distanciar um pouco, mas tenho noção da realidade que é mesmo assim. Portanto, as metodologias de educação, as metodologias também da saúde, não têm, temos que conhecer a realidade deles para conseguir também dar o nosso melhor, e os voluntários, a experiência que eu tenho em geral são muito boas. O Portanto, voluntário é todos os que necessário. vêm com esse espírito de também de receber, Exato. também de O receber. voluntário, antes de partir, e eu pergunto isto sempre aos nossos convidados, que é necessária uma formação durante um determinado período em Portugal ou no país de origem deles, antes de partirem. Porque a nível cultural, e como a irmã está a dizer, a irmã Cristina, a nível até não só cultural, mas de trabalho, em cada país para onde vão, é diferente, as realidades são diferentes e o voluntário tem que se adaptar àquela nova cultura, àquela nova realidade. Não pode chegar e pensar, eu sei tudo, eu venho de um país europeu ou não, mais evoluído e eu vou Sim, conseguir sim, porque sou sim. melhor. Essa não é a atitude certa. Não, de modo nenhum. Essa atitude é errada e vai ser um insucesso se quem vier com essa atitude. Primeiro, porque aqui a cultura timorense é muito vincada no sentido da morte, no sentido espiritual. O povo timorense é um povo muito crente, é um povo que só é cativado por essa parte, basicamente. Portanto, quem dá um pouco de si nesse sentido do que é espiritual e do sentido do que é para além do que é humano, é assim que o cativamos. E também pelo respeito que temos que ter por eles, pela sua cultura própria. E Timor tem uma cultura muito específica, talvez uma cultura mais direcionada para a morte mais do que para a vida. E esse também é um lado difícil para quem está a ajudar na parte da saúde. Isto porque a saúde também tem muitas lacunas cá, falta de medicação, falta de formação da parte dos profissionais de saúde que não estão habituados a determinadas práticas, como nós temos em Portugal e noutros países ditos desenvolvidos, não é? Ditos desenvolvidos, em que a nossa formação é muito virada para a ética, para a privacidade, para, para a não maleficência, para atitudes de lutar pela vida permanentemente até ao fim. Aqui não é assim, aqui não é assim. Eles resignam-se facilmente diante do grave e aguardam quase com alguma serenidade e resignação a morte, que é inevitável para eles. E, portanto, essa parte Trabalhar é lá. uma parte difícil, é uma parte muito difícil. E há um desafio enorme, porque, por exemplo, eu faço com frequência transporte para o Hospital de Maliana, para o Hospital Referencial, com quem tenho também uma boa relação, porque quando trabalhamos em cooperação no transporte das doentes, especialmente as mulheres que vão ter os filhos. Quando nós chegámos cá, as mulheres tinham, a maior parte, 100% tinha os filhos em casa, agora se calhar em casa talvez sejam para aí 30%, Exato. conseguimos que 70% já vá para o hospital com a nossa ajuda. Também podíamos contar aqui algumas histórias desses transportes do hospital Vamos lá. e as pessoas histórias muito Não faz, pode emocionantes, contar. Eu acho mas boas, mas que com final feliz. é interessante. E portanto, o que nós temos que ajudar na população é eles perceberem que têm que fazer uma prevenção para a saúde para não morrerem precocemente. Exatamente. Isto porquê? Porque morre muita gente jovem, a maior parte das pessoas. Agora menos. Quando eu cheguei cá, muito. Morriam muitas Olha, crianças, estávamos a falar morriam muitas mulheres. conta-nos Diga. aí uma história desses transportes ou outra. Já lhe se calhar nasceu alguma criança no. Eu tenho uma, tenho uma, mesmo muito, muito, muito inesquecível,
que vou guardar sempre comigo, porque foi, não sei como é que eu fui capaz, mas aquilo é, isto porquê? Porque a aldeia tem as casas construídas em socalcos e também não há ruas e temos que atravessar campos com árvores e com tudo e chegar lá para poder transportar as pessoas e às vezes o carro não cabe na curva, grande problema, porque não passa o carro. Pronto, mas normalmente Deus ajuda sempre muito, Deus está sempre comigo nesta batalha, eu sinto isso. E é Deus é o meu melhor aliado, eu sinto que Ele vai sempre comigo ao meu lado e que me ajuda sempre, principalmente no tempo da chuva, que há muita lama e muita coisa. Então, uma bela manhã, pai de 10 horas da manhã, vieram chamar-me aqui à casa, que era preciso transportar uma mulher que tinha que ir para o hospital, porque tinha nascido o bebê. Ora bem, depois eu fui buscar o carro, e desloquei-me até descobrir onde é que a senhora morava. Acontece que o carro não tinha passagem para lá e foi difícil chegar lá. Então, mas com a ajuda de alguns homens que puseram os barrotes de madeira para as rodas passarem por cima, consegui chegar mesmo proximamente da casa onde estava a senhora. Ora, entrei na casa da senhora, a senhora estava banhada em sangue, o bebê tinha nascido, mas não tinham cortado o cordão umbilical. E não me deixaram que isso fosse feito ali. Então, eu tive que transportar a senhora naquelas condições para o hospital. terrível. Foi um momento de muita tensão para mim, porque a senhora estava banhada em sangue e tive que a transportar também banhada nesse sangue todo. Consegui forrar o banco da frente do carro com um plástico que rapidamente alguém conseguiu, porque aqui nestas situações alguém tem sempre capacidade para responder em coisas práticas e aqui está o tal instrumento que é básico de enfermagem, que é a criatividade, criar formas de resolver as situações. E assim foi. Pus um plástico, pus uma toalha que já levava comigo, deve ser uma toalha grande de banho comigo, para o caso de haver alguma saída, e carregámos a senhora, um grupo de homens carregou a senhora, com o bebê em cima dela Cordão e umbilical ainda? o cordão umbilical ligado ao bebê e levei a senhora sempre ao hospital. Deitei a senhora ao meu lado, no banco da frente, para trás, pus o banco para trás e realmente naquele dia rezei desde que saí daquele espaço onde era outra aventura para sair de lá com a senhora dentro do carro e com o bebê em cima dela e consegui chegar ao hospital e eu pensar, a única coisa que eu quero é que o bebê não morra e a mãe não morra, era o que eu pensava. Foi a maior tensão que eu vivi aqui, foi essa, porque tratava-se da vida do bebê e a vida da mãe. Exatamente. Pronto, e depois rezei imenso, estava quase assim a dar-me um colapso, mas eu ia a conduzir, tinha que me concentrar naquilo que era chegar ao hospital. Então, pronto, consegui. Por acaso não foi uma viagem muito longa, porque agora as estradas, depois de eu entrar na aldeia, na estrada principal, já se fez o percurso grande, bem, mas foi de facto uma aventura chegar lá. Depois outra aventura foi tirar a senhora do carro, naquelas condições, que era o bebê em cima dela, cheia de sangue, ligado ao cordão umbilical, e levá-la até à sala de partos para que a parteira e a médica da área fosse capaz de concluir o trabalho que não foi concluído na casa da senhora. É isso E, que eu acho, que os missionários, as missionárias são, eu costumo dizer, pau para toda a obra, são trolhas, são carpinteiros, é verdade, também são já fui. enfermeiros, são parteiros, são médicos,
nós acabamos por ser um bocadinho de tudo, e mais a vida toda, não é? E que acaba por ser, mas isso já me aconteceu a mim em várias missões em África, de que nós é que temos que de repente improvisar Sim, e sim, virar, claro, claro. fazemos e conseguimos, é uma coisa extraordinária. Eu vejo Pronto, e também há outras histórias menos simpáticas e difíceis, tais como, difíceis, e tais como, por exemplo, há pouquíssimo tempo, não é? Foi há talvez 4 meses, menos 3 meses, que tive que levar uma senhora para o hospital com suspeita de um AVC, que eu dei logo por ela que era um AVC. Uma senhora que eu conheci desde que cá estou, uma senhora com 55 anos, tinha 8 filhos, tinha e tem, não é? A senhora estava bastante debilitada em termos de comunicação e em termos também de mobilidade, e surpreendeu-me bastante, e foi isso que me fez a suspeitar que haveria ali uma suspeita de um AVC. E o AVC porque ela não tinha, uma das partes da mobilidade estava bastante afetada, e também a comunicação também estava. Claro que isto é tudo muito relativo, estarmos a fazer uma avaliação sem haver os supostos exames de diagnóstico, cá não fazem. não fazem, não há. Portanto, não fazem, nem sequer se dão ao trabalho de. Portanto, porquê? Porque procuramos logo que é para morrer e acabou. E é Pois, mais o fácil. culto da morte acaba por superar o culto da vida, não é? Como já nos tinha dito. Sim, o culto da morte é absoluto. E a senhora acabou por morrer, digo E, eu. e o culto da vida não existe. Exato. E a senhora A acabou. senhora acabou por morrer depois de eu Uma insistir coisa que, bastante. A que senhora foi para o hospital. A senhora foi para o hospital comigo ainda a andar, o pé dela. Durante o tempo que esteve lá na sala de emergência, eu estive a vigiar com o marido e com a filha, que também é enfermeira, mas que não tem capacidade psicológica para poder agir e exigir, não é? Porquê? Porque eles cá não se queixam, não lamentam, simplesmente se resignam à sua situação, que é estar sujeitos a todo momento a que a morte vai chegar. E assim aconteceu. Não foi logo, de modo nenhum, a senhora durou ainda mais de um mês. A senhora ficou internada pela minha imposição à médica de urgência, que não queria fazer sequer nem umas análises clínicas à senhora, dizendo que não era nada AVC, que era tudo, que isso que era um erro, porque a senhora tinha a tensão arterial com valores normais, isso não é nada assim. E eu disse-lhe, mas eu acho que deve fazer umas análises gerais para ver se há alguma alteração, visto que não tem mais nada. Ah, E uma coisa que me surpreende, e desculpe lá só esta interrupção, que é assim, nós temos imensos, e não estou a falar só pelo Timor, estou a falar também noutros países que eu também conheço e que já estive, e também por outros voluntários noutros países, que é assim, nós temos muitas pessoas que são formadas em Portugal ou na Europa ou noutros países, e que depois vão desde África, desde Timor, desde outros países, e que depois vão para os seus países de origem e parece que têm um estatuto superior, porque acabaram por ter uma formação superior, mas que depois dá-me a ideia que vivem nesse estatuto e que não trabalham assim tanto. Eu posso estar errada na minha conclusão, e é assim, mas eu penso que é a lei do menor esforço, já porque eu tenho, é quase que eu sou ou médico ou professor, ou seja o que for, e os outros são meus empregados, eu só tenho que mandar. E isto acaba por, em mim, quando eu estou também acabo por reivindicar e dizer que não está certo, mas é algo que. E depois outra coisa que eu percebo que é quando vão ou médicos ou enfermeiros ou professores de outro país, como voluntários, trabalhar para lá. E eu estou a falar não de Timor, porque eu não conheço Timor, mas o que é que acontece? Essas pessoas que estão lá, em vez de ficarem a trabalhar com quem lá está e que está na profissão, seja médico, seja enfermeiro ou seja professor, a ensinar coisas diferentes que nós aprendemos a vida toda, essas pessoas muitas das vezes tiram férias. Porque estão lá os portugueses, ou estão lá os estrangeiros, e os estrangeiros fazem. E isso a mim chegou ao ponto de às vezes a dizer, eu quero os professores todos cá. Que eu dou muita formação pedagógica e acabo por ver isso, ou seja,
E também uma coisa que eu acho, que não sei se se passa em Timor ou não, que é não aceitar às vezes muito bem que outra pessoa sabe e não quer admitir que sabe menos, porque já tem um estatuto, já tem uma licenciatura, já tem um mestrado e então quem vem para ensinar uma coisa nova, e eu vejo que nós é assim, nós ainda agora recebemos aqui por causa da pandemia, médicos que vieram da Alemanha, médicos que vieram de outros países, enfermeiros. É evidente que nós fazemos, os médicos, os enfermeiros devem fazer mais ou menos assim, mas há sempre coisas diferentes que os médicos portugueses vão aprender com os que vêm de outro país e os que vêm de outro país vão aprender connosco também, não é? Essa troca de experiências. Aí em Timor Sim, também sim. se verifica isso? Verifica-se bastante, 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 talvez 97% das pessoas são assim. Não só os que estudam fora, mas os que estão cá dentro e tiraram cursos. Portanto, vivem do estatuto, vivem do estatuto. Exatamente. E principalmente o que se nota na classe médica. A classe médica é extremamente altruísta nessa parte de viver do estatuto. Eu sou doutor e porque sou doutora ninguém agora vem aqui dar opiniões sobre o que eu devo ou não devo fazer, não é? Exato. Nesse caso, posso lembrar, nesse caso dessa senhora Francisca, nessa senhora eu fui um bocado ridicularizada e posta também ao gozo de um médico que estava sentado nessa urgência, que nem se dignou levantar da cadeira para ir ver a senhora de perto. Portanto, mandou o enfermeiro fazer o exame à senhora, o exame físico e o exame neurológico. Nem sequer se dignou. E eu depois comprovei que a senhora teve não um AVC, mas vários AVCs consecutivos. Uma equipa médica chinesa que veio cá fazer consultas voluntariamente gratuitas e eu pedi à pessoa responsável para ir visitar a senhora à casa. E o médico da área, da especialidade dos AVCs, que afetaram bastante toda a sua vida e que provavelmente não teriam qualquer tipo de retorno positivo, E que era perante preciso essa fazer um bom situação, tratamento. e perante essa comprovação pelos outros médicos que acabaram por dar que o diagnóstico era esse, é assim, aquela possibilidade de nós irmos falar com o médico e dizer, olha, afinal, isto foi assim que se passou. Também não sei até que ponto é possível, ou seja, perceber. Não é possível, não é possível. É uma coisa completamente impossível e que nos daria, se calhar, alguma pouca alguma pouca ajuda simpática da nossa parte, porque iríamos ficar ali numa situação pouco favorável. Porquê? Porque há coisas que não é necessário ser-se rico ou ser-se pobre, não é? Que é o tal respeito pela missão, de ser o que se é, médico, enfermeiro, professor, e ter realmente amor e dignidade naquilo que se faz. E quando não existe amor e dignidade naquilo que se faz, tudo o resto corre mal. Porque uma coisa é a pessoa estar bastante mal e já não haver solução, e também o país não ter condições, não ter meios, e portanto é uma situação que não há mesmo, não é? Isto é Portanto, transversal a e muitos isso países do acontece, país. e Timor realmente não tem as estruturas próprias de um país que possa dar resposta a situações, porque ainda está numa fase de desenvolvimento, ainda está numa fase de crescimento, ainda está numa fase de adolescência, portanto, uma adolescência em tudo. Agora, outra coisa é estar nessa situação, não querer e negar-se a assumir o seu papel, que é lutar pela vida, fazer Eu, tudo. eu- eu só ia dizer uma coisa, que é assim, eu acho interessante também, porque, e isto estou a falar porque tive alguém que já me falou isto, já vai há uns 2 anos mais ou menos, alguém que esteve cá, que era enfermeira de um país, que não era Portugal, e que esteve cá a tirar o curso e depois esteve cá a estagiar, prontos, num determinado hospital.
e ela própria dizia-me, e ela era uma pessoa, era pronto, do continente africano, e ela dizia, sabes, eu sinto mesmo aqui em Portugal que alguns médicos, e ela dizia-me a mesma coisa, alguns médicos, não dizia todos, é evidente, alguns médicos põem-se no seu pedestal, por isso, ou seja, Sim, quem sim. também anda, quem depois, e ela era enfermeira, que veio de um país da África, estava a estagiar num hospital, e ela dizia, eu quase que parece que tenho que baixar a cabeça para falar com o senhor doutor, que é o médico, que nem se digna a olhar para mim, que me responde de lado. E esse exemplo, que nós às vezes damos em Portugal e noutros países, também é, nós também estamos no nosso estatuto, também, e então, Sabe que em relação a isso, sim, o sim, médico, sim. o médico Sabe que os timorenses receberam muita cultura formalista de Portugal. pois, exatamente. Portanto, todo o formalismo que existe cá, aqui de uma forma muito acentuada e ao extremo. Em Portugal hoje em dia, eu sei que hoje em dia em Portugal, e sim, existem pessoas dessas, mas já não existe tanto esse formalismo acentuado como antigamente havia, com certeza. Mas esse formalismo, essa coisa dos senhores doutores se sentirem uma classe. Aliás, eu era aluna de Doutor é qualquer enfermagem e licenciado em qualquer falava-se nisso tipo uma. não é especificamente. Eu lembro-me que quando estava. Sim, sim, estava a estudar enfermagem era aluna na altura ainda, não é? E depois fui trabalhar para um certo hospital e a gente ria-se um bocado porque as nossas professoras, as senhoras professoras, nos diziam que antigamente os senhores doutores davam ordens médicas aos senhores enfermeiros. Isto porque a enfermagem, graças a Deus, foi evoluindo na carreira, graças aos senhores enfermeiros da década de 70, que lutaram muito pela nossa carreira de pessoas que tinham uma possibilidade grande de trabalharem bem ao lado dos senhores doutores, com conhecimento científico, com conhecimento académico e com boa atitude em termos de saber fazer e porquê, não é? E também foi assim que fomos educados nessa época, e foi há 20 anos. Eu fui trabalhar para um hospital e achei muita piada porque uma vez, e nesse hospital o que existia, agora não sei como está, o que existia lá era tudo senhores professores doutores, não doutores, mas professor doutor. Isto porque o professor doutor está acima do doutor, não é? E a primeira coisa que me avisaram lá, se enfermeira, cuidado que aqui o senhor professor, o professor doutor tal, não gosta que lhe troquem o título. Cuidado com isso. Pois, Disse, e nós quem eu também sei lá, temos e isto quem é aqui, esse mas também senhor? é a realidade. É que eu, e esse hospital, que é um hospital caracteristicamente desse formalismo, É igual. não é? Um, Era tudo basicamente professores doutores que nós vinham também acabamos por dar esse mau dos exemplo muitas das diferentes. vezes, não é? Generalidade. E então, um dia eu estava a preparar o exemplo. Também há outros profissionais, não vamos generalizar, Não, portanto, há profissionais que foram assim, profissionais de saúde que foram assim, e há outros profissionais que são de uma dignidade e de uma elevação exemplar e que eu nomearia quase a maioria, mas a maioria agora nem tanto, mas pronto. eu ia coisa que é assim, nós também estamos quase a terminar, porque senão isto nós estaríamos aqui horas a falar. Sim, claro. Eu iria lhe perguntar, é assim, eu conheço uma voluntária que fala tremendamente bem, que é a Elizabeth Penafiel, que esteve aí com a irmã Cristina Macrino, e é assim, eu queria que deixasse aqui também uma mensagem para quem quiser fazer missão em Timor, e quem sabe um dia destes ama a vida parte para Timor, não sabemos, tudo poderá ser ou não, Espero que sim, espero que sim. espero que E que sim. tragam exatamente o que está escrito: amor, missão, ajuda, voluntariado, igualdade, muita dignidade e amizade. Exatamente. Pronto, quando surgiu
na minha cabeça a associação. Este nome já andava há muitos anos e foi muito bom ter conseguido. E posso dizer que neste nome também tem aí um dedozinho da Elizabeth, porque Porque ela tem escrito aqui, ama a vida. Tem Exatamente. escrito no seu peito, ama a vida. Pelas circunstâncias da vida dela, e eu queria a palavra vida na altura, queria só a palavra vida, só que como já existia, que era voluntariado, igualdade, dignidade e amizade, mas como já existia uma outra muito parecida, faltava-me o resto. E um dia, a falar com a Elizabeth, ela manda uma fotografia da sua pequena tatuagem que tem, pelas circunstâncias. Sabe que essa fotografia fui eu que a tirei. Exato, então olha, e é engraçado porque a nossa ligação, eu conhecer a irmã Cristina Macrino, foi através também da Elizabeth, e depois que estava para ir comigo também para a Argentina, mas de qualquer das formas eu queria era que deixasse uma mensagem para todos aqueles que são voluntários, independentemente da profissão, porque nós não é preciso ter nenhuma licenciatura, nem bacharelatos, nem doutoramento, para ser voluntário, para ser missionário, para ser voluntário. É preciso é dar do seu tempo, não é? Para conseguir ir. Eu queria que deixasse uma mensagem de incentivo e tendo em conta todas estas circunstâncias da vida, porque não é preciso partir para outro país para fazer voluntariado. Nós precisamos é disponibilizar nem que seja 1 hora ou 2 por semana e fazer tanto voluntariado até no prédio onde vivemos, não é? Mas queria que deixasse uma mensagem para todos aqueles que queiram partir em missão de voluntariado. Ok, está muito bem. Faço com todo gosto. O que é que eu digo aos voluntários que queiram partir em missão? Que venham com amor, que venham com alegria, para dar amor, que tragam também consigo a humildade de receber de tudo aquilo que vão dar, vão receber. Eu tenho a certeza que nós recebemos sempre muito mais do que damos, porque vamos crescendo interiormente. E, portanto, o que eu digo aos voluntários é que venham com generosidade, com amor e que respeitem muito a dignidade dos povos, nas suas diferenças, na sua cultura e que possam também sentir-se felizes com essa dádiva que pode ser uma grande diferença na vida das pessoas, porque não precisamos de dar muitas coisas, mas o amor, quando damos o amor, já damos muito. Dar o sorriso, dar uma atenção e acreditar que aqueles momentos que vivemos aqui vão fazer história na vida das pessoas. E, portanto, eu acho que todos os voluntários que queiram partir em missão, partam com a certeza de que, porém, vêm felizes no regresso, porque deram, mas também receberam muito. E o estar aberto para receber é meia felicidade. Exatamente. E a outra metade é aquilo que vamos dar também, é dar e receber. Portanto, ao darmos, vamos receber. E é dando que se recebe, não é? Eu posso dizer que nas minhas 12 missões, que já fiz 12 missões ao longo da minha vida, e foram poucas, porque adorava ter feito muitas, mas não há dinheiro que pague o que aprendi ou que vivi em cada uma delas. E queria agradecer eternamente à irmã por todo o seu trabalho, esta mulher de força, esta mulher de garra, que nós olhamos o seu Facebook e depois vamos publicá-lo na nossa página também. Vai ter se calhar muita gente a aderir aí à página da irmã, mas é uma mulher que construiu um sim, a nossa página sonho dos outras pessoas. Porque o sonho não é só seu, o sonho é de todos. Muito obrigada. É a realidade. É de todos nós, é de todos nós. É darmos dignidade ao mundo, às pessoas e dar o nosso contributo à humanidade, no lugar onde estamos, não é? Exatamente. E eu também agradeço também à Fátima por me ter recebido aqui na sua Ama a Vida. Gostei muito e também gosto muito de si, claro. E nós admiro muito pela capacidade, claro. Acho que tem uma capacidade incrível de amar a vida e permitir que os outros também amam a vida de uma forma intensa, verdadeira, generosa, simples e também com muita dignidade, porque eu, como enfermeira, a palavra dignidade para mim é muito cara, não é? Dignidade é aquilo que todos nós precisamos e agora estamos em tempo de pandemia,
Choca-me um bocadinho essa vivência aí da situação da pandemia, em que as famílias não podem separar-se, não se podem despedir dos seus entes queridos. Seria uma conversa para discutirmos outra coisa, mas choca-me bastante essa forma que criaram para as pessoas não poderem despedir-se, por prevenção, tudo bem, e não vou discutir isso porque não é do meu contributo essa parte, mas pronto, temos que cada vez mais, enquanto podemos e devemos, estar uns com os outros com paz, com amor, com dignidade e com respeito, sem criar conflitos, porque acho que a vida não é feliz quando temos em conflitos ou criamos conflitos. Acho que temos que fazer críticas construtivas e não destrutivas e chamar a atenção quando as coisas estão erradas, sim, acho que é importante. E também ao mesmo tempo ajudar a tudo aquilo que é necessário fazer, mudar um pouco. O que nós aqui construímos, nós, irmãs, como missão, foi um trabalho que é fruto de muitas pessoas que deram o seu contributo, deram um bocadinho de tudo. Olha, irmã, muito obrigada, um forte abraço. Eu penso que a internet caiu outra vez, não tenho a certeza, mas de qualquer das formas terminamos bem. Verificamos que sim, que a internet está a cair. Já me está a ouvir, irmã? É que nós já estou. Separamos pai umas 4 vezes, as pessoas não dão conta, está em pausa. Sim, a internet tem destes problemas, não é? Irmã, pronto, então é isso mesmo que eu queria dizer. Obrigada. Boa missão para a Fátima. Obrigada. E muitas bênçãos de Deus, muita saúde, muita alegria. E eu, entretanto... Para todos aqueles que me vão ouvir, também desejo que um dia possam vir a Timor, que nos possam ajudar agora a construir o segundo sonho, que é a construção de centro social, a angriar o material para as crianças, nova quantidade de produtos de higiene que vamos continuar a dar às pessoas, porque não tem... Aqui a economia está muito mal, não é? E por isso temos que ajudar também com estas pequenas coisas. E conte connosco. E pronto, é isto que eu queria dizer. Conte com a Ama à Vida, porque de certeza absoluta que os nossos voluntários terão muito gosto em ajudar a recolher material, o que for necessário, quando vocês tiverem o contentor, e a quem nos está a ouvir, que possa enviar contentores para Timor, que tenha contentores, que às vezes ali há um espacinho para meter 2 ou 3 caixinhas, por favor, entrem em contato. Sim, nós temos este momento medicamentos... Estão lá quase há um ano parados, medicamentos que queríamos trazer para Timor, que foi uma doação de uma colega e amiga que trabalha no IPO do Porto, e pronto, não podemos trazer porque não temos transporte. Pronto, não temos transporte. Por isso, olha, se houver alguém que consiga... Exatamente, sim, seja para Timor... E visitem... E podem visitar a nossa página do Facebook, que é Por Timor, um gesto, uma dádiva. Okay. Depois a Fátima poderá... Sim, nós vamos colocar também. Seja para a África, seja para Timor, seja para outro país qualquer, quem vá mandar contentores, não se esqueçam que às vezes basta um bocadinho, nós arranjamos tudo, nós preparamos tudo conforme vocês nos pedem e entregamos no local sem custo nenhum para vocês, e que para nós é extraordinário conseguir fazer isso. Bom descanso, irmã, que já passa da meia-noite em Timor, aqui são 14h26, mas de qualquer das formas, eternamente grata, e vamos falar de certeza absoluta ao longo deste ano, de mais outros temas. Agradecemos imenso, um grande abraço para Timor-Leste. Obrigada. Para todos os timorenses e para vocês, as irmãs. Um grande beijo. Obrigada. Um beijinho para todos. Beijinho. Paz e amor para todos. Obrigada.